Agindo Deus, quem impedirá? Você vencerá desafios antigos. Começa o cumprimento das promessas do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 31 diz: o caminho, preste atenção nisso aqui, minha gente. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Receba esta palavra profética neste 1º de novembro e vamos nessa jornada da fé, porque o justo pela sua fé viverá. Andamos de fé em fé e Deus nos trouxe até aqui e Ele vai continuar nos conduzindo ao caminho da bênção, ao caminho da vitória. Você ama a Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Saiba que Jesus, Ele ama a você e a mim. O amor dele foi tão grande que Ele deu a sua vida, você sabe disso. Ele sacrificou-se. Ele levou sobre si, ali quando ele estava sofrendo, ali até chegar à cruz. E ali na cruz, sendo crucificado, Ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Isaías 53 já havia profetizado que Ele levaria sobre si nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então declare tudo isso para você. Jesus nós chamamos de Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós o chamamos do nosso pastor. O pastor, a Bíblia diz que Ele é o bispo das nossas almas, Ele é o nosso líder maior, Jesus de Nazaré. Jesus que entrou na casa de Zaqueu, um homem rico, mas que desejou conhecer Jesus. E ele conheceu Jesus, Jesus foi à casa dele e naquele dia Jesus salvou a família de Zaqueu. Mas Jesus entrou na casa de outras pessoas também. Ele dava atenção a todos, independente da sua condição financeira ou condição social da época, ele sempre dava atenção às pessoas. Então Jesus é o nosso Deus. Nós chamamos nosso Salvador Jesus de nosso médico dos médicos, pelo menos eu o chamo assim, o médico dos médicos. Ele também é o nosso Deus provedor, aquele que provê as nossas necessidades, aquele que abre portas, como diz no livro de Apocalipse, o Deus que abre portas, a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha também ninguém abre. Então creia, meu amado e minha amada, que esse é o dia especial, esse é o dia que o Senhor fez para que possamos viver, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E que a boa mão de Deus seja sobre a minha vida, minha família e a sua vida e a sua família. Que sejamos produtivos, frutíferos, sejamos cheios do Espírito Santo e esse mês seja realmente bem melhor do que já foi o mês passado. Creia, você não me ouve por acaso. Eu creio que quem está nos ouvindo não é por acaso, é um propósito de Deus. É um plano de Deus de eu estar aqui. E estamos aí há 2 meses para terminar o ano de 2024. Então tem muita coisa maravilhosa para acontecer neste ano de 2024. Deus não depende do ano, não é? Mas nós temos que andar nesse ano cronológico, né? nessa tabela de cada mês, não é verdade? Mas Deus tem o tempo dele. E veio à minha mente hoje, logo amanhã, profetizar que é o tempo do cumprimento das promessas do Senhor. As promessas de Deus. É isso aí, o cumprimento das promessas de Deus. Enfim, o importante é você estar firmado nas verdades de Deus. E a verdade é Cristo, é Jesus. E eu sempre falo esse texto aqui, de João 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também diz em Mateus 11, 28, o lindo convite dele. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é isso, caminhe com Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame a sua vida e depois ame o próximo mais próximo, que são pessoas que moram com você, que são debaixo do mesmo telhado, mesmo teto, certo? E depois você vai conseguir amar os de fora. Então tem essa prioridade. Primeiro Deus, a presença de Deus na sua vida, a sua comunhão com Deus, a sua conexão com o Criador. Entende? Ame a si, sim. Você deve desejar o bem para você. Você tem que aprender, porque existem pessoas que elas não estão bem porque elas próprias estão sabotando a sua vida. Sabia que tem muita gente que está sabotando a sua própria vida? Às vezes você acha que é os outros e às vezes é você. De que maneira eu posso sabotar a minha vida? De que maneira você está sabotando a sua vida? Quando você não acredita no potencial que você tem. Quando você despreza você mesmo e diz: eu não sirvo para nada, eu nasci para sofrer, eu não estou prestando para nada. Você falando de você, é você que está sabotando você. Então, se você é um sabotador de si mesmo, eu estou querendo te ajudar hoje, nesse 1º de novembro, a mudar sua mentalidade. Sua mentalidade. Jesus, em João 15, verso 5, ele fala no final desse versículo, ele diz assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Então, se você está conectado com Cristo, se você crê em Jesus, se você declarou a sua fé em Cristo, então você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Entenda isso. Agora, você tem que se ajudar. Então aprenda a crer em Deus, a confiar no poder de Deus, mas também creia, acredite no potencial que Deus colocou dentro de você. Todos nós temos potencial, podemos dizer até no plural, potenciais, né? Mas vamos falar no singular, potencial. E o teu potencial você descobre diante dos desafios, diante das adversidades, diante dos obstáculos. Conta-se uma história das Olimpíadas, aquela modalidade que é o salto em varas. Acho que você sabe o que é isso, salto em varas, né? O cara pega uma distância, uma vara, quando está chegando perto ali de onde ele tem que saltar, né? Ele apoia naquela vara e o corpo passa por cima daquela trave, né? Que é uma outra vara que tem ali, não é bem esse nome, né? Mas enfim. E diz a história que um treinador estava ali treinando o seu atleta e ele disse assim: olha, agora eu vou pôr esse obstáculo um pouco acima, alguns centímetros acima do último que foi o campeão, que foi o vencedor nessa modalidade na Olimpíada passada. E diz a história que o atleta disse: mas aí está muito alto. E aquele treinador disse: olha, faça o teu melhor. E você se esforça. E faça com que o seu coração passe por cima. Porque se o teu coração passar por cima desse obstáculo, o corpo vai junto. Então, usando, né, essa história como uma ilustração, é dizer o seguinte: quando você coloca o coração numa coisa, aí você toma aquela atitude e você consegue chegar lá. Colocar no coração é vontade de vencer, é vontade de sair de onde você está. Esse dia eu estava num grupo de pessoas e alguém disse assim: mas parece que eu não estou bem. Aí a outra pessoa disse assim: não, você está bem. Você já não está mais no lugar que você começou. Aí a pessoa deu um sorriso e ficou feliz. Ela falou: é mesmo, eu não estou de onde eu comecei. Então ela já progrediu. É isso aí, minha gente. É isso aí. Então não perca tempo ficar ouvindo os pessimistas de plantão.
Porque em todo lugar vai ter um pessimista dando notícias ruins, falando que as coisas vão piorar, falando que as coisas vai ser daqui para pior. Agora, eu como pregador do evangelho, eu sei das profecias bíblicas que de fato diria que seriam dias difíceis. Então isso na Bíblia já está tudo registrado, eu não preciso ninguém revelar para mim, que eu já sei. Eu leio a Bíblia. Então eu sei que são dias difíceis, eu sei que daqui para frente vai ter muitos desafios, só que eu sei também que o meu Redentor vive. Eu sei também que Jesus está comigo. Eu sei também que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então você tem que entender, porque, olha, eu vou falar, gente, eu tenho que falar isso aqui. Preste atenção. Eu posso falar porque eu sou cristão. Dentro do meio do povo de Deus, cristãos, dentro do meio, tem uma parcela do povo que eles estão pessimistas, desmotivados, tristes, frustrados. Por quê? Porque eles ficam dando ouvido às pessoas que pregam o evangelho da tragédia, do caos, da miséria, da destruição. Entendeu? E geralmente esses que pregam essas coisas, eles criticam a gente que prega ao contrário. Eu não critico ninguém, é só uma observação. Entendeu? Então, se você lê as escrituras, Jesus diz de dias difíceis e fala realmente, né? E fala lá no futuro, né? Fala de uma grande tribulação, fala de um monte de coisa esquisita e complicada que vai ter, gente. Só que você tem que entender que se você estiver firmado em Jesus, se você estiver firmado nas verdades de Cristo, Ele vai te dar graça para superar e para vencer os desafios. É isso. É apenas isso. Caminhando com Jesus, andando com Jesus, confiando nele. Jesus, ele foi claro. Jesus disse, olha gente, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Entendeu? Então é isso. Então creia. Creia mais em Deus. Leia um pouco mais as Escrituras. Pare de ficar ouvindo bobagens de gente que está querendo fazer a tua cabeça, implantar um medo na tua cabeça. Aliás, há um sistema, que eu não posso falar aqui, mas há um sistema global, mundial, que o objetivo deles é colocar medo na população. E eles vão vir com tudo. Então você tem que estar firmado em Cristo. Entendeu? E todo sistema que não tem Deus é um sistema do mal. Todo sistema que o Espírito Santo não está lá é do mal. É para prejudicar as pessoas. É para destruir as pessoas. Jesus, ele diz que ele, está escrito aqui em João 10, mas antes ele diz assim que ele fala do ladrão. Preste atenção aqui nessa reflexão. Olha que interessante, ele fala do ladrão aqui. Ele fala que existe um ladrão. E esse ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então não deixe esse ladrão, não. Esse ladrão, eu creio que é um ser espiritual, mas existem outros ladrões. Né? Talvez que está na tua cabeça. Vem roubar o teu sonho, vem roubar a tua vontade de viver, vem roubar a tua alegria. Então existe também, né, seres espirituais do mal que tentam nos atingir. E tem pensamentos, um pensamento negativo, um pensamento de fracasso, um pensamento de morte, um pensamento negativo. Então é um ladrão, ele está sugando as nossas energias, ele está sugando as nossas forças. Há ambientes que entramos, que você entra, não sei se você já percebeu, são ambientes carregados, negativos. Tem pessoas que elas são muito negativas e se você não tiver uma bênção de Deus, uma proteção divina e sabedoria, eles sugam a sua energia. Eles são muito negativos. Eu já tive experiência de estar com pessoas e quando sai dali sentir cansado. Aí quando eu vou fazer uma análise espiritual, eu percebo que eram pessoas negativas, pessimistas, um ambiente ruim e aquilo ali estava tentando me sugar minhas energias.
Então tem tudo isso. Por isso que você precisa revestir-se do poder de Deus. Por isso que você precisa buscar diariamente a presença de Deus e dizer: Senhor, me revista com o teu poder, me dê proteção, me dê força, me dê saúde, me dê sabedoria, me dê discernimento espiritual. É isso. Entende? E em contrapartida, tem pessoas que você se encontra com elas, você não quer mais sair de perto de tão gostoso que é. Que a conversa é saudável, é uma conversa assim agradável, né? São momentos maravilhosos. Já tive experiência de estar com pessoas que está tão bom o papo que a gente esquece de olhar no relógio. Nossa, já estamos aqui há 3 horas falando. Por quê? Estava um ambiente agradável, gostoso, falando de vários assuntos, mas coisas boas. Então é isso. Então aprenda a viver. E que tenhamos então 30 dias de bênção, de saúde. Mais uma palavra profética de encorajamento para você se firmar nas verdades de Deus, porque o agir de Deus já está no ar, abençoando você e abençoando a sua família. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus. Se você está comigo desde o início da programação, você ouviu uma palavra profética, você ouviu eu dizer aqui que as promessas do Senhor estão para se cumprir na sua vida. O nosso Deus é um Deus que tem milhares e milhares de promessas aos fiéis. E eu quero deixar e repetir esta palavra aqui. Você vencerá desafios antigos. Sabe aquilo que tem te, às vezes, incomodado você ao ponto de tirar o teu sono? Talvez uma preocupação, talvez uma distração, alguma coisa que vem se arrastando há tempos na sua vida. Eu quero ser profeta na sua vida, crendo que hoje vai começar um novo ciclo na sua vida e você vai vencer esses desafios. Sabe por quê? Porque vai começar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Sabe, quando Deus disse algo para você algum tempo atrás, que você não esqueceu, e às vezes até esqueceu pensando que não é mais para esse tempo, pensando, foi para aquele tempo, foi para aquela época, eu perdi a oportunidade, eu perdi a onda do momento. Mas eu quero dizer para você, mesmo que tudo mudou, muita coisa mudou, até o comportamento humano mudou e tem mudado e vai mudar muito mais. Mas as promessas do Senhor, elas se cumprem no tempo de Deus. Em 2 Samuel 22:31 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então, há um tempo para todas as coisas. A gente sabe disso. A gente sempre vem falando esta palavra. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Sem falar nomes aqui de pessoas que eu já falei aqui várias vezes hoje, mas alguns estão mandando fotos de projetos. Alguns da construção de uma casa, outros do seu trabalho, da sua faculdade, dos seus negócios, do seu ministério, da sua vida. Justamente começou. Tudo teve um começo. Tudo teve um começo. Você tem que olhar como a vida. Por exemplo, ninguém nasceu grande, não é verdade? Você nasceu um bebezinho, né? Um pedacinho de carne ali, bem pequenininho. E foi se desenvolvendo, foi crescendo no processo natural do crescimento humano. É ou não é? Então, eu quero encorajar você a não desistir dos seus sonhos, a não desistir, mas dê um passo de cada vez. Vai fazendo. Às vezes, a gente se equivoca na caminhada. Às vezes, a gente quer pegar um atalho e dá errado. Um atalho, dependendo do atalho, quando é num trajeto que você vai, pode ser até bom, às vezes. Mas no sentido da vida, às vezes não é bom. Porque Deus não quer que você pegue atalho. Ele quer que você ande num caminho. Às vezes é um caminho mais longo, um caminho um pouco mais difícil. Porém, com a bênção de Deus,
a coisa vai acontecer. Entendeu? Então temos que entender isso. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Às vezes, promessas de homens, elas são falhas, não é verdade? Mas a de Deus não. Deus não falha. Deus não vai prometer uma coisa e não vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. Se a gente sai do plano dele, se a gente dá perde o foco, né, se distrai com alguma outra coisa, né, às vezes acontece. Eu já tive na minha vida momentos de uma distração e não era um pecado. Não estou falando de pecado, estou falando de uma distração que você pensa, eu acho que eu vou para cá que é melhor. E Deus às vezes permite, mas Deus vê que você não fez por mal. Você fez porque, aqui é o que deve ser bom. Aqui Deus está me dando paz para fazer isso. E às vezes deu certo por um momento. Então você não tem que ficar aí triste porque algo deu errado, né? Algo não deu certo. Eu gosto muito de ouvir entrevistas de homens de negócios e a gente aprende muito, principalmente em podcast. E esse dia eu estava assistindo justamente um homem muito famoso aí no Brasil, até fora do Brasil. Ele é tipo assim como, não sei se é o nome certo, tipo Masterchef. O homem entende do negócio. E hoje ele tem 3 restaurantes famosos, um no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Tudo restaurante top, assim, coisa da alta, né? Porém, eu estava ouvindo a entrevista dele e o entrevistador disse assim, o que foi difícil na tua vida? Ele disse 2 coisas. Ele falou assim, hoje esse camarada ele deve ter uns 46 anos mais ou menos. Mas quando ele tinha 20 anos, ele morava nos Estados Unidos e ele já trabalhava na cozinha de um restaurante lá. Ele estava aprendendo, né? Então ele estava aprendendo. E naquela época, quando ele tinha 20 anos, ele disse que o líder lá, o responsável da cozinha daquele restaurante, ele era muito grosso, assim, até era um pouco estúpido. Só que para aquela época, tudo bem, hoje a coisa mudou. Mas ele humildemente aguentou aqui alguns desaforos lá, vamos assim dizer, mas ele aprendeu lá. E quando ele vem para o Brasil, aí ele tinha um restaurante, aí ele disse que em 2004, aqui no Brasil, em 2004, e tinha ele mais 2 sócios e ele acabou falindo, o negócio não deu certo ali, teve um problema, então ele disse que foi muito difícil aquele momento quando ele faliu ali junto com os demais sócios. Estava indo bem o negócio, mas parece que não se entenderam lá, enfim, deu problema. Só que o que aconteceu? Ele tinha capacidade, ele tinha conhecimento, tinha know-how no negócio, né? O que ele fez? Ele foi à luta, foi à batalha, né? E hoje ele está há 25 anos no negócio. Hoje ele tem esses 3 restaurantes que ele falou e além disso também ele é um apresentador de televisão, ele apresenta ali dentro dessa área de restaurantes, né? Ele tem o seu programa lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque é assim, então se você começar a ouvir histórias de certas pessoas, muitas pessoas se deram mal. Às vezes quebrou, faliu, deu problema, mas eles conseguiram, né, pegar o que sobrou, o que deu, e deu volta por cima. Né? E muitas dessas pessoas, às vezes você vai ver a questão da fé, às vezes tem gente que nem acredita em Deus. Mas e por que eles conseguiram? Porque eles foram à luta, eles foram à batalha. Agora eu chamo a atenção de você que acredita em Deus, de você que acredita em Jesus, de você que tem certeza que você está firmado em Cristo e na salvação em Jesus Cristo. Por que você é tão desanimado? Pense nisso. Pense nisso. Por que aquele que talvez nem acredita no Deus que nós acreditamos, as coisas funcionam para ele? E por que para você não pode dar certo? Claro, ele se esforçou. É que eu estou resumindo aqui. Mas quando ele estava nos Estados Unidos, ele aguentou muito desaforo, ele falou. Mas ele suportou ali. Na cabeça dele, ele disse que dava vontade de pedir a conta e cair fora. Mas ele ficou ali, por quê? Era a área dele. Ele se especializou nesta área de chefe de cozinha. Entendeu? Então é isso. Então, às vezes, muitos filhos e filhas de Deus, né, às vezes passam alguns perrengues aí e quer desistir. Irmão, dá volta, meu irmão. Fecha esse ciclo ruim que aconteceu, tira aprendizado e vamos à luta, vamos à batalha. Não podemos parar de jeito nenhum. Entendeu? É isso. Deus quer que você seja um pouco mais determinado. Vamos, levanta, se esforce. Você vai chegar lá. Deus vai fazer o impossível, mas o possível você tem que fazer. Aprenda com isso, entendeu?
Para que as promessas de Deus se cumpram, é possível ter fé, ter confiança em Deus, se livrar de pessoas que atrasam o cumprimento da promessa. Cuidado com os sabotadores. Eu falei agora há pouco, para quem está ouvindo o programa completo pelo rádio, tem sabotador que pode ser alguém de fora, mas tem gente que ela própria sabota ela mesma, não acreditando no seu potencial, não acreditando que pode vencer. Então depende de você querer, entende? Então esta palavra aqui é o seguinte: para que uma promessa tenha sentido e seja válida, ela deve ser boa em si mesma e nos seus objetivos. Prometer algo ruim ou tentar adquirir coisas ruins com a promessa pode ofender a Deus. Então creia. Creia, Deus fará o impossível. Invista em você. Invista naquilo que você trabalha, que você faz. Seja você empregado, seja você autônomo, profissional liberal, empresário, empreendedor. Vá à luta, vá à batalha. Se especialize naquilo que você está fazendo. Talvez hoje você está levando um desaforo, talvez você está num setor, numa empresa, mas aguenta mais um pouquinho ali, que pode ser um sinal que você vai sair dali e vai montar sua própria empresa. Por que não? Pode acontecer isso. E às vezes é para testar também, para que você resista, porque você vai crescer, você vai desenvolver. E há coisas que acontecem na vida de muita gente que é para você perder o foco. Então cuidado. Cuidado com aqueles que falam mentiras. Cuide do teu, foque no teu trabalho, foque naquilo que Deus deu para você fazer e faça o teu melhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar iniciando o mês de novembro. Te agradecer por esse dia especial que o Senhor está nos dando vida, Pai. Eu espero, Deus, que tudo que eu falei desde o início até agora, todos estejam compreendendo, ou quem sabe apenas uma frase, uma palavra, já foi uma revelação, já foi uma palavra profética para esta pessoa e ela entendeu, ela compreendeu o que o Senhor está falando com ela nesta manhã. Senhor, que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós. E abençoe, Senhor, os 30 dias do mês de novembro. Abençoa o mês de novembro, as nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos, nossos ouvintes e todos aqueles que se sentem abençoados e tendo essa cobertura espiritual através do nosso ministério. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o empreendedor. Abençoa aquele que trabalha em casa, abençoa aqueles que têm os seus compromissos financeiros, que neste mês de novembro eles consigam pagar todos os seus compromissos e no final do mês ainda venha sobrar recursos, que não venha faltar, que não venha empatar, mas venha sobrar. Abençoa a renda, o salário, o prolabore, a aposentadoria e colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós. Em todas as maneiras, os veículos de comunicação que estamos pregando a tua palavra, pessoas estão conectando conosco e pedindo socorro, ajuda, orações, intercessões, e nós unimos a nossa fé com a fé do ouvinte e pedimos a tua bênção para todas as famílias. Seja um mês de salvação de almas, de vidas, venham realmente reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Seja um mês de uma grande colheita de almas para o teu reino. Seja um mês de grande colheitas de bênçãos também, de saúde para o povo. Saúde, proteção e livramento. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos que semeiam o seu tijolinho da fé. Que a bênção da abundância, a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que multiplica pães e peixes, o Deus que multiplica o azeite e o pão e a farinha, que a bênção desta bênção da multiplicação esteja nos celeiros, na casa, na família e na empresa de todos aqueles que nos ouvem e que estão recebendo essa oração da fé. Abençoa a água, Pai. Que após a oração, esta água que eu estou aqui no meu copo, como o ouvinte separou sua garrafinha com água, também seja essa água abençoada e consagrada em nome de Jesus, e após essa oração, esta água se torna um remédio espiritual. Abençoa a caneta que essa pessoa separou. Tem pessoas, Pai, que separaram uma caneta e ela disse, o pastor vai orar e com essa caneta eu vou assinar o meu contrato, eu vou assinar o meu negócio. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.